Vale. Informação com credibilidade. Entrevista do dia ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Vale nessa manhã de sexta-feira. Recebe com um imenso prazer aqui com a gente os integrantes do Santuário Santa Paulina, que vieram de Nova Trento nesta manhã para nos fazer uma visita e nos informar, né, sobre encaminhamentos importantes que nós teremos a partir deste sábado, dia 24 de outubro, no Santuário. Em especial, a retomada das celebrações com presença de público, porém, mediante uma série de cuidados, os quais a gente vem informando aí na nossa programação desde que foi divulgado pelo Santuário. Por isso, estamos recebendo com muito prazer nesta manhã a diretora-geral do Santuário Santa Paulina, irmã Helena Rosa da Silva, e também Marcos Jaboski, ele que é coordenador de sustentabilidade, integrante da diretoria do Santuário, e que vão nos informar mais detalhes a respeito e falar, claro, do trabalho, né, neste período difícil que nós ainda estamos enfrentando da pandemia relacionada à Covid-19. Irmã, muito bom dia, obrigado pela presença de vocês, é um prazer imenso recebê-los, viu? Muito bom dia, Sidney, bom dia a todos os rádio ouvintes e também para nós é um grande prazer poder estar com vocês. Marcos, bom dia, prazer conhecê-lo pessoalmente. Atuamos juntos já há algum tempo nas divulgações, mas digo que é um prazer especial tê-lo aqui também, viu? Verdade, para nós também, um prazer, com certeza. Bom dia a você, Sidney, bom dia ouvintes da Rádio Vale. Sempre é bom ter esses veículos de comunicação que abrem as portas para o santuário, para o turismo da região, turismo religioso, e a gente poder estar passando essas informações. A irmã assumiu recentemente a função de diretora do santuário, não é isso? Exatamente, assumi esse ano. Para voltar um pouquinho para trás, assim, eu cheguei aqui no último final de semana antes da pandemia. Olha só. Então eu cheguei na semana, né? Sábado, domingo, participei de tudo. Quando foi segunda-feira, terça-feira, fechou tudo. Chegou numa época em que não se podia prever o que teríamos pela frente. Exatamente, nem poderia imaginar nada, né? Então, assim, de 15, 20 mil pessoas, nós ficamos com zero. Olha só. Com zero de pessoas no santuário. Naquele momento foi muito difícil, né? Aqueles primeiros 15, 20 dias foi muito difícil. Até para a gente acostumar com aquela ideia, né? De um santuário daquele porte sem público. Sem peregrinos, sem pessoas lá. Foi muito ruim, muito ruim. Mas a gente foi entendendo também que era necessário, que era preciso, né? E a saúde... a nossa congregação, as Irmãzinhas da Imaculada Conceição, a gente preza muito pela saúde das pessoas em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a vida das pessoas. E depois as outras coisas, né? Isso a gente aprendeu, inclusive, com Santa Paulina. Ela fazia qualquer sacrifício para proteger e manter a vida das pessoas. Verdade, é verdade. Chega a ser difícil imaginar, né, que um espaço que é uma referência no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo, né? Uma referência religiosa voltada ao trabalho que Santa Paulina iniciou lá há mais de 100 anos atrás, perder do dia para a noite, né, esta circulação dos fiéis, dos peregrinos, das pessoas que frequentavam diariamente o santuário. E como é que foi administrado isso durante esses meses? Então, foi uma situação, assim, no início, muito complicada, porque ninguém esperava por isso. Não sei se foi por ingenuidade nossa, de brasileiros, né, de brasileiros, porque a China já estava passando pelo problema e a gente via pela TV, mas é longe, não tem problema, né? Mas quando a gente via, escutava também na Europa algumas coisas, mas não se prestava muita atenção, não, né? Uhum. E talvez se queria deixar passar o carnaval primeiro, né? O Brasil paga para ver na maioria das vezes. Exatamente, né? Exatamente. E aí nos pegou assim de surpresa. Eu digo de surpresa porque a gente não se atentou ao que estava acontecendo no mundo. Verdade. Né? E aí, quando chegou aqui, a gente ficou assim, né? E agora, o que vamos fazer? O restaurante está lá, a loja está lá, o santuário está lá, funcionários, como é que a gente faz com os colaboradores agora? Pois é. Então, foi todo um aprendizado, e por isso que eu insisto sempre em dizer que a pandemia ela veio nos ensinar. Uhum. Porque a gente aprendeu, e quem não quis aprendeu até pela força da necessidade, teve que aprender a se administrar, se auto-administrar, se autocontrolar, ter essa beleza da vida interior também. Que a gente estava muito numa vida assim, muito ascendência exterior, não é?
Em todos os sentidos, né? Concordo. Se você imaginasse o comércio nosso no Brasil, estava numa ascendência muito grande. Concordo. Né? O próprio santuário estava numa ascendência de peregrinos, né? E cada vez mais, e mais, e mais, e mais, né? Acho que a pandemia veio para dizer assim, ó, vamos parar um pouquinho, vamos pensar na vida? Verdade. Vamos pensar nas coisas essenciais da vida? Será que isso é importante? Será que aquilo não é importante? O que é realmente que vale para a vida? O que mantém a minha vida viva e de pé? O que me mantém viva e de pé? Verdade. Então, acho que a pandemia veio nos ensinar muitas coisas nesse sentido, sabe? Tivemos que focar apenas as prioridades durante esse período, né? Exatamente, exatamente, porque seria como que, às vezes eu fico pensando que a pandemia, acho que ela é como a gente fazer uma limpeza na casa. Uhum. Você vai limpando a casa, vai vendo isso precisa, isso não precisa, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso eu não uso mais, então vamos ver aquilo que realmente é importante para casa. E acho que a pandemia fez isso com a nossa vida, com a vida da gente. Perfeito. E eu escuto muita gente dizer assim, olha, eu não acreditava em oração, não acreditava em missa, não acreditava em Deus. Para mim, eu estava trabalhando e estava numa boa. Então, isso faz a gente pensar. Porque, de repente, um bichinho que é invisível, um vírus invisível, que ninguém vê, mas ele te tira a vida. E quantas pessoas que perderam a vida? Não é brincadeira, não. E eu sempre digo, o parâmetro principal da pandemia, do coronavírus, é o número de mortes. Verdade. Enquanto tiver gente morrendo, nós não estamos bem. Não estamos bem. Sem dúvida. Né? Ô Marcos, aí veio a necessidade do isolamento, do fechamento das portas e das atividades, e aí o santuário, assim como diversos outros segmentos, empresas, teve que contar com outros meios, né, para continuar conectado com as pessoas que vivenciavam o dia, né, como foi o caso da tecnologia, das redes sociais, né, Marcos? Sim. Na verdade, o segmento do turismo, nós é turismo religioso, é peregrinação, excursões, caravanas, né? Mas foi um segmento que mais sentiu no mundo todo. Por quê? Porque depende da presença do público, Verdade. Né? Entende? Então nós precisamos se reinventar. Bom, as pessoas não podem vir ao santuário, nós não podemos estar ofertando aquilo que é a essência. O que hoje é a essência de um santuário, de qualquer santuário do mundo? A acolhida e a experiência de Deus através de Santa Paulina, né? Uhum. E nós não estávamos mais podendo ofertar isso para as pessoas. Então precisamos se reinventar. Padre Napoleão, nosso reitor, ele usa muito a expressão de que se as pessoas não podem vir ao santuário, o santuário vai até as pessoas. Nós tínhamos feito, antes da pandemia, uma prática muito bacana, que a gente criou um projeto da imagem de Santa Paulina peregrina. Uhum. Então a gente já estava fazendo essa experiência de Santa Paulina já ir para as comunidades. Ela chegou aí para o Paraná, várias paróquias, principalmente paróquias e comunidades que têm Santa Paulina como padroeira, fomos lá fazer essa visita. Então a gente já tinha simulado uma experiência, mas nem se falava em pandemia, né? E quando essa pandemia chegou, então nós precisamos ir até as pessoas através das redes sociais, né? E implantamos essa nova metodologia de oração, de chegar até os lares das famílias, e vamos manter. Então mesmo agora, dia 24, sábado, amanhã, a gente reabrindo para a missa presencial, as transmissões em redes sociais da Santa Missa, todos os dias, 10 horas, vão ser mantidas. Nós já definimos, porque é uma forma da gente chegar com a espiritualidade até as pessoas que são devotas, que têm graças alcançadas, que têm graças sendo pedidas, solicitadas todos os dias a Santa Paulina, essa intercessão, né, por um milagre na sua vida, na vida de um familiar, de uma pessoa querida, de cada um. Então nós vamos continuar chegando com a nossa oração até os lares, todas as regiões do Brasil e do mundo, porque hoje com a internet a gente consegue ir no mundo todo. Verdade. Né? Eu acho que essas situações são algumas das coisas que a pandemia nos deu, vamos dizer assim, nos obrigou, né, a fazer, que na verdade não temos mais volta, né? Porque as pessoas vão ter essa necessidade, seja de celebrações religiosas, o próprio meio da música, podemos dizer que foi modificado com isso, né? E eu acho que isso a gente leva daqui em diante, né? O trabalho de casa, home trabalho office, de casa, né? Entende isso? Então, para nós, por exemplo, do santuário também foi uma novidade. É uma instituição religiosa, né? Então, assim, tradicionalmente não se tinha muito essa experiência, né? Nas igrejas e empresas confessionais. Então, foi uma experiência que a gente está
está adaptando também, né? Então, Certo. acho que sim, teve grandes ensinamentos e a gente, aquilo que é bom, temos que manter, né? Perfeito. E aí ficou-se uma grande expectativa, né? O próprio governo do estado, com as suas portarias, flexibilizou algumas coisas durante o período, restringiu outras. E as celebrações, há pouco, né? No final, no meio de setembro, é que foram permitidas, né? A sua volta de forma gradativa. Como é que vocês administraram isso? Sabendo que no santuário isso acontece de uma forma muito ampliada, porque uma celebração no templo recebe milhares de pessoas de uma vez, né? Como é que vocês elaboraram esse plano para a retomada? Aí que é algo bastante importante que a gente vem pensando desde aqueles primeiros 10 dias da pandemia, né? Desde os primeiros 10 dias de março lá da pandemia, né? A gente já vem pensando isso. Por quê? Porque a gente, ainda lá em março, início de abril, a gente fez um programa de uma abertura gradativa. Então, a gente tinha que observar como é que estava a pandemia e a gente ia abrindo gradativamente algumas coisas, não é? Porque o nosso santuário tem uma característica também diferente, por exemplo, de Aparecida. Certo. Aparecida, ela é toda murada, fechou os portões, ninguém entra. O nosso santuário não, ele é todo aberto, é um espaço aberto, inclusive tem uma via que passa lá dentro, né? Que chega até Brusque. Então você não tem como fechar tudo. A gente tinha como fechar os espaços. Perfeito. Os espaços que eu digo, sim, são as capelas, as lojas, o centro comercial, essas coisas a gente podia fechar, o resto tudo ficava em aberto, Sim. né? Então, desde lá a gente fez uma programação de uma abertura gradativa e a gente foi assim... Bom, já que não podemos fazer a missa presencial, então vamos abrir a Capela Nossa Senhora de Lourdes, para que as pessoas possam vir e rezar, fazer a sua prece, a sua oração. Tá bom. Bom, já que não podemos abrir o santuário ainda e fazer as missas presenciais, então vamos abrir a Capela Santa Paulina e também a Capela do Santíssimo ao lado do santuário, do templo, lá em cima, né? Abriu-se e está lá aberto para que as pessoas possam entrar, rezar, acender uma vela, enfim, né? Pagar a sua promessa, porque tem muita gente que tem ido e, de fato, a gente percebe, as pessoas estão chegando no santuário sedentas mesmo de Deus. Verdade. Querendo pagar uma promessa, querendo rezar, querendo dizer assim, oh Deus, muito obrigado porque eu estou vivo e estou aqui. Ainda mais numa época que elas estão temerosas pela saúde e pela saúde dos seus próximos, né? Exatamente. E não só a pandemia, mas também outras doenças que permaneceram, né? Porque a pandemia só veio somar com outras doenças, não é? E as pessoas, claro, elas têm essa confiança, né? E essa certeza de que Deus está presente pela intercessão de Santa Paulina. Quem faz realmente é Deus, né? Mas a intercessão de Santa Paulina é muito importante, né? Lógico. É mais próxima, né? Então a gente foi fazendo essa abertura gradativa até hoje, né? Hoje nós estamos abrindo para as missas presenciais, mas também de forma gradativa. Então nós estamos adotamos o critério do 30% das pessoas dentro do santuário, né? Em todos os espaços ali, né? 30% das pessoas. Então, nesse 30%, nós vamos poder acolher no santuário, em cada missa, 900 pessoas. 900 pessoas. 900 pessoas. E aí é que a gente faz assim um pouco de um apelo de compreensão de quem é da região aqui, quem é perto, quem é mais próximo, para que participasse das missas mais do meio-dia em diante. Meio-dia, às 14 horas, às 16 horas. Por quê? Porque se chegar caravanas e pessoas de fora, que virão com certeza, porque os telefonemas e as comunicações são intensas. Imagino. E virão, né? Então, que essas pessoas mais distantes possam participar das missas da manhã. Perfeito. E depois eles precisam viajar Claro. para outros estados, para outros lugares bem distantes daqui, né? Então, esse é um apelo que a gente faz para a população mais próxima aqui, né? Porque aqui, a população próxima, ela é muito, assim, tem uma cultura, e eu acho bonito isso, e vamos ver se a gente permanece com isso mais tarde. Aí eu vou na missa das 10, depois vou almoçar no santuário, dou uma voltinha e venho para casa. Perfeito. Ótimo, maravilha. Mas nesse momento eu podia só inverter. Aí eu vou almoçar no santuário, vou à missa, dou uma voltinha e venho para casa. É só inverter. Faz o almoço antes da missa. Para colaborar com esse colaborar momento. Nesse momento com quem vem de mais distante, não é?
Então, 900 pessoas é o número que a gente vai poder acolher. E para isso também nós aumentamos o número de missas. Ah, sim. Então, por exemplo, a sexta-feira que só tinha uma, agora tem 2. Ao sábado só tinha 2, agora tem 3. 3 missas aos sábados, que é às 8, às 10 e às 14 e às 16 horas. Certo. E aos domingos aumentamos uma missa, que é ao meio-dia. Então tem missa 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 e 16 horas. Perfeito. E além disso, nós também criamos, a pandemia sempre nos ensina, né? Ninguém sai de uma crise igual como entrou, né? Feliz daquele que tira proveito das situações adversas. Exatamente, a gente sempre aprende, né? Então nós criamos uma dinâmica lá de uma bênção comunitária. Certo. Uma bênção comunitária na igreja Nossa Senhora de Lourdes, que é o antigo santuário, não é? Sim. Ali a gente reúne as pessoas todas que puder entrar, né? Que ali também está limitado ao 30%, né? Então, todas as que podem entrar, elas entram e já recebem uma bênção coletiva. Para tudo o que ela precisar e que ela quiser ali. Bênção da água, de objetos, bênção da pessoa mesmo, né? Tudo aquilo que a gente não pode fazer lá no santuário, né? É claro que a missa é a bênção maior. Certo. A bênção maior Claro. é a missa, né? Mas as pessoas têm necessidade, comprou uma lembrancinha, quer abençoar. Então, vai lá na Nossa Senhora de Lourdes e abençoa. Então, essas bênçãos lá, elas vão prosseguir de meia em meia hora. Ah, então, bem durante o dia de meia em bem meia hora. assiduamente, para que possa atender todas as pessoas. Perfeito. E a recomendação também é uma outra, né? Quem foi à missa, já recebeu a bênção na missa. Certo. Porque a missa é a bênção maior, né? Certo. É a ação de graças maior. Então, se foi à missa, então deixe a capelinha da Nossa Senhora de Luz para quem não pôde ir à missa. Porque disso nós temos certeza. Nós não vamos conseguir atender todas as pessoas que irão ao santuário. Perfeito. Mas Então- há uma grande organização, então, né, para que as pessoas possam, aquelas que vão, seja com as caravanas, como a irmã bem disse, Sim. ou as pessoas aqui da região que se deslocam por lá, Sim. de alguma forma, em algum momento, elas conseguirão, né, a sua bênção, talvez ir lá expressar aquilo que elas foram Sim, intencionadas a fazer, né, irmã? Sim. Quanto a isso, tá bastante livre. Eu acho que nós estamos bastante preparadas para isso, né? Organizadas e preparadas para isso. E assim, por exemplo, aquele atendimento individual e as confissões também a gente não vai fazer agora. Vamos ainda, dentro dessa gradatividade, vamos primeiro abrir para as missas presenciais, para essa bênção, e depois a gente vai abrindo para os outros atendimentos que a gente costuma fazer no santuário, porque é muito comum a pessoa que vem ao santuário, ela quer um atendimento individual. Ou ela quer quer a confissão, eu quero conversar com o padre, quero me confessar. Mas nesse momento a gente pede a compreensão de todos que nós ainda não vamos fazer essas duas atividades, né? Perfeito. Mas logo, se Deus quiser, a gente vai se organizar e a gente vai dar conta de fazer também. É o que a gente vive falando aqui, isso só vai depender da gente, né, irmã? Se cada um fizer a sua parte, continuar se cuidando e a gente diminuir esses índices aí dos números da pandemia, com certeza logo a gente terá essa possibilidade, né? Isso é bastante importante, por isso a gente insiste no nós criamos um protocolo, não é? E não fizemos esse protocolo sozinhas, só nós do santuário. Nós temos esse protocolo a partir da legislação do Estado, do município, a partir das orientações da Arquidiocese, as orientações da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e também a partir das orientações da nossa congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Então é uma coisa bastante coletiva, e não só isso, também fizemos com a prefeitura aqui, né, com o poder público daqui de Nova Trento, com todos eles e também com as organizações civis de Nova Trento. Perfeito. Todas elas nós chamamos e conversamos e compartilhamos e trocamos informações para a gente poder formar esse protocolo que hoje está na nossa mídia. Então é um protocolo que tem a orientação bastante detalhada de tudo. E uma das coisas que a gente insiste nesse protocolo e a gente quer que as pessoas também respeitem é a questão do uso da máscara. Ah, verdade. A gente sabe que não é uma proteção 100%, mas é a que nós temos no momento. Justamente. E é a que nós podemos usar nesse momento. E se a gente prestar bem atenção, a máscara está nos ajudando para muitas coisas. Verdade. Inclusive, você vê, por exemplo, aquela pandemia de gripe, a gente não teve esse ano, Verdade. dos resfriados. Por quê? Por causa do uso da máscara.
Porque a gripe também ela é um vírus que vai passando, né? Uma doença respiratória, né? Exato, ela vai contaminando, né? Então, isso também ela nos ajudou. Perfeito, concordo. Muito bem observado. Bom, então para isso a gente, com certeza, vocês já elaboraram também um controle, né? Porque isso exigirá uma logística, né? Para ser respeitado e para que seja realizado conforme o planejamento, né? Exatamente, com todos os nossos colaboradores e também uma coisa importante, estava até conversando com o Marcos agora há pouco, a pandemia também está nos ajudando a criar um grupo de voluntários no santuário, organizar esse grupo de voluntários. Então, nós temos voluntários desde Itajaí até Nova Trento. Bacana. Passando aqui por Tijucas, viu? Ótimo. Então, nós temos várias pessoas voluntárias se colocando à disposição para nos ajudar, porque a gente vai precisar de muita gente. Para informação, para orientação, para controle de portas, para o uso do álcool gel, para ferimento de temperatura, para a contagem, né? Porque a gente... À medida que as pessoas forem entrando, por exemplo, no santuário, vai ter um painel para fazer o controle, né? Então, precisa ter alguém fazendo esse controle também. Enfim, a gente vai precisar de gente para muitas coisas. E graças a Deus, as pessoas estão bastante solícitas, bastante disponíveis e com muita vontade, com muito ânimo, né? É interessante que tem voluntários que dizem assim, não, para mim não tem problema, eu fico das 7 da manhã até as 7 da noite, sem problema nenhum. Então, isso está nos deixando bastante seguras também, né? E contentes. Que ótimo. Contentes. São as notícias boas que brotam diante de uma adversidade, exatamente, né? Muito a legal. única diferença é a questão da idade aí, né? Nós estamos tentando respeitar muito a idade. Que esses voluntários também não sejam depois dos 60 anos. Do grupo de risco, né? Um grupo de risco, menor de 60 anos. Não que a pessoa mais jovem também não tenha riscos. Ela lógico. Ela tem também, né? Mas os riscos parecem-me que são menores. Perfeito. Né? Para a gente pontuar, então, assim como diversas outras entidades que a gente relata gradativamente aqui nos microfones da Rádio Vale, como o nosso Lar Santa Maria da Paz, outras entidades tiveram a sua renda, vamos dizer assim, né? Aquilo que necessita para a manutenção do serviço que é realizado, comprometido devido às restrições, ao isolamento, né? E o santuário com certeza não foi diferente. A gente relatou ainda esta semana aqui uma ação muito bacana que eu particularmente achei legal, isso já tinha acontecido, né, no santuário, que foi uma união de esforços entre os santuários e empresários para promover algum tipo de campanha em auxílio ao trabalho que é realizado lá, como esta ação, né, esse show de prêmios que está sendo realizado neste momento. Eu gostaria que vocês destacassem um pouquinho para a nossa comunidade como que isto é realizado e a importância que isso tem para o santuário. Sidney e ouvintes, na verdade a gente percebe que o real impacto ainda a gente nem consegue mensurar. Verdade. Mas o que nós temos hoje em mão é que tivemos uma redução de receita do santuário de mais de 85%. Olha só. Porque a gente vive de presença de pessoas lá, né? Lógico. Dos devotos, dos doadores, dos benfeitores, dos peregrinos. E isso impactou em vários aspectos, né? E uma das preocupações que nós temos agora é a questão do 13º salário dos colaboradores, porque no dia que tudo fechou no Brasil, as irmãs colocaram como meta, como missão da congregação: nós não vamos demitir nenhum dos colaboradores. E hoje são mais de 900 na congregação, quase 1.000 colaboradores, e ninguém foi demitido mesmo. Então, com esse propósito, como manter a folha, agora o 13º, e principalmente aquela estrutura. O Parque do Santuário hoje é um parque ecológico, bonito, naquela área verde, maravilhoso, mas são 36 hectares para manter. Verdade. Isso não é simples, é uma estrutura pesada. Então, o que nós fizemos? Uma campanha muito semelhante à que houve já há 1 ano e meio atrás, quando o sino do santuário caiu. E a gente está repetindo, porém melhoramos, avaliamos, tivemos feedback, né? Então, a campanha ampla de que primeiro a gente ganha um carro. Para ganhar esse carro, nosso grande amigo Maneca, Tijucas conhece o Maneca, eu acho que é Maneca. Isso, um abraço Maneca, um cristão autêntico, né? Ele vai, ajuda e vai atrás e consegue. Assim foi pro Lar Santa Maria da Paz, está fazendo o Azapai da região e fez com o santuário também. Aí, para isso, a gente precisa criar um grupo de consórcio. E aí tem o Cristiano, amigo também, parceiro do Maneca, a gente está fazendo as visitas, e inicialmente a gente se fez essa pergunta assim, na diretoria. Será que não é um momento que seria meio que ofensivo a gente estar batendo na porta? E pior que não,
As pessoas estão muito sensíveis, as pessoas querem mesmo ajudar, porque sabem que é um trabalho sério e que está passando por dificuldades, né? Então, graças a Deus, estamos tendo uma receptividade muito boa. Mas nós ampliamos. Além da gente ter o carro Mob 0 km, a gente foi atrás de outros parceiros e a campanha este ano vai ser show de prêmio solidário, Amigos do Santuário. Legal. Então vai ter vários prêmios. A Mega Moto deu uma moto CG 160 cilindradas, uma moto Star bonita, ela veio toda... tá bonita essa moto agora, né? A Center Bike doou uma bike para o Santuário, as lojas Quero doaram um fogão H5 boca, Queires doou uma televisão e o Maneca e o Cristiano estão doando um lava-jato. Então nós vamos fazer esse show de prêmios, uma campanha de 1 ano. Para quem? Para o peregrino e também para toda a região. As pessoas contribuem espontaneamente, doando lá R$10 e ganham um bilhete. Ótimo. E esse bilhete pode ser o bilhete premiado. Então é uma campanha de 1 ano. Ano que vem, 17 de outubro, a gente faz os sorteios. E essa data também foi muito propícia, porque 18 é a beatificação de Santa Paulina. Olha só. Então a gente sempre celebra essas festividades no domingo mais próximo. Então dentro da programação dessa celebração vai ter também esse sorteio. As pessoas ajudam, é um ganha-ganha. É chato a gente sair e pedir dinheiro por aí, já passou essa época. Mas então, é compreensível. Isso, é uma se né? Todo mundo se entre ajudando e muitas pessoas, 6 pessoas vão ganhar ainda um prêmio com essa ajuda. Perfeito. Então, ajudemos Isso, porque é uma causa é. nobre que vale muito a pena Isso. para que o santuário continue acolhendo as pessoas como o faz, né? Isso. Já há vários anos e a gente tem o prazer de relatar aí todas essas etapas aqui. E a gente nos agradece, a microfones. gente percebe que a Rádio Vale tem esse diferencial porque também faz essa parte social de estar ajudando essas entidades na divulgação dessas campanhas. Isso é muito bacana, com certeza Santa Paulina olha com um olhar diferente para quem tem essas práticas também, porque hoje existem várias formas, possibilidades de estar ajudando, Sim. né? E a parte social da Vale com certeza é apoiar essas campanhas também. E eu relato aqui para vocês, viu? Até aproveito a oportunidade. O nosso público de Tijucas aqui da região nos cobra, viu? Quando Bom. nós, por exemplo, porventura não transmitimos a missa do santuário, os nossos momentos da voz do santuário às sextas-feiras, o pessoal espera, viu? Para saber as informações, porque muita gente vivencia, né? Sim. O trabalho que é realizado Sim, no santuário, sim, até sim. pela proximidade que a gente tem, viu? Que legal, isso é bacana. E essa experiência de viver as coisas do santuário, a gente percebe muito. Então, com a pandemia, exatamente, o telefone não para de tocar, porque as pessoas estão sedentas dessa espiritualidade, mas ok, como o senhor falou antes, a lei já permitiu, lá em setembro, nas paróquias está Sim. voltando, mas é diferente, né, porque eles vêm por essa devoção à Santa Paulina, né, então a gente percebe muito essa busca, e que bom que a população acompanha a vida do santuário dedicado a Santa Paulina. Ótimo, perfeito. Eu agradeço a vocês imensamente pela vinda até aqui, viu? Como eu falei no início, repito, foi um prazer recebê-los, será sempre um prazer recebê-los. Por isso, os microfones estão abertos para quando vocês quiserem voltar e nos trazer, principalmente, notícias boas, né? Como nós estamos trazendo hoje. Fiquem à vontade e eu agradeço imensamente aí a vinda de vocês até aqui hoje, viu? Muito obrigada, foi um espaço muito prazeroso estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Essa parceria que o santuário tem com vocês e vocês conosco é muito saudável, muito boa. E a missa que vocês transmitem, olha, para nós não tem preço. É muito importante porque a gente tem que levar a mensagem de Jesus Cristo para as pessoas. É a nossa missão, é a nossa missão. E para a gente cumprir essa missão, não dá para a gente cumprir sozinha. A gente tem que contar com todas as pessoas que podem nos ajudar. E vocês são uns que podem nos ajudar bastante nesse sentido. Perfeito. Muito obrigada, viu? Marcos, um abraço e continuemos aí na parceria. Abraço, querido, obrigado mesmo de coração, Sidney, ao Éder, que também é nosso amigo, toda a equipe da Rádio Vale, aos ouvintes, e vamos ficar com a frase Santa Paulina: embora venham ventos contrários, não devemos desanimar, desistir nunca, jamais, né? Então é um vento que está passando aí, mas sempre depois de um temporal, de uma tempestade, o sol volta a brilhar. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.